nós vamos tratar de um assunto muito importante para a igreja local. Nós vamos falar de um pedacinho, uma parte do Sermão do Monte, lá em Mateus 6. Quando nós vemos Jesus pregando aos seus discípulos, lembrando que os discípulos de Cristo não eram só os 12, os discípulos de Cristo eram os seus seguidores. Nós vemos que multidões o seguiam. E na sua grande maioria, os seguidores de Jesus daqueles tempos, daqueles dias, eram os homens comuns do povo, a classe de trabalhadores, não muito diferente de nós aqui hoje. É óbvio que naqueles dias nós também vemos os fariseus, que apresentavam uma oposição religiosa contra os cristãos, e o ambiente era de opressão militar dos romanos sobre a nação de Israel e os dias daquela época. Nós não vamos aqui hoje tratar de questões éticas, nem da desigualdade social que havia naqueles dias. Nós vamos falar hoje, por meio da palavra de Deus, da relação entre a fé, a fidelidade e as finanças. Um tema muito precioso nas Escrituras, muito confuso nas igrejas e que se faz necessário para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento. Nessa passagem, nós vamos ver Jesus tratando de 3 questões. A questão das riquezas, a questão da visão e da submissão. No Sermão do Monte, caso você não tenha lido ainda, ele vai dos capítulos 5, 6 e 7, de Mateus, também é tratado em Lucas. Nós vemos Jesus falando dos princípios da lei. Encontramos Jesus falando das bem-aventuranças do povo de Deus. Nós vemos Jesus tratando o seu povo. E aqui, nessa parte que nós vamos ler, vemos o Senhor, o nosso Senhor, fazendo um chamado prático para todo cristão. Um chamado para nós sermos diferentes. Diferentes dos hipócritas religiosos, diferentes dos materialistas, diferentes dos incrédulos. Jesus, ele usa metáforas nesse texto que você vai ler comigo, para ensinar a lealdade inabalável aos valores do reino de Deus. Você vai ler comigo, portanto, Mateus 6, dos versos 19 até o 24. E tenha em mente, nessas 3 partes da mensagem, que Jesus, nesses versos, ele está tratando dos verdadeiros valores que devem pautar as nossas vidas, das áreas mais importantes de nossas vidas. Jesus vai tratar nesse texto da área das nossas posses, da área das nossas atenções, e vai falar da nossa submissão. Você vai ver comigo que Jesus deixa claro aqui alguns princípios básicos e fundamentais da vida financeira de todo cristão. É fato que muitas pessoas acham que nós não devemos falar de dinheiro na igreja. Afinal de contas, isso é um assunto mundano, terreno. Mas nós vemos pelas Escrituras a devida importância desse assunto. É um assunto bastante prático, que foi abordado e ensinado por Jesus no Sermão do Monte, o Sermão do Monte, que é o Estatuto do Reino dos Céus. Então, abra comigo. Você que encontrou, por favor, se coloque de pé para nós lermos. Mateus 6, a partir do verso 19 até o 24, diz assim a bendita palavra de Deus. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Irmãos, eu não sei se alguém aqui se lembra, no ano de 2014, teve uma notícia de algo que aconteceu no condado de Santa Bárbara, nos Estados Unidos.
A notícia dizia que um casal foi preso pela polícia por ter deixado a sua filha de 4 anos no carro, no estacionamento. Mas por que um casal, um pai e uma mãe fariam tal coisa? Esses pais deixaram essa menina de 4 anos no carro, dormindo, porque eles estavam num cassino, jogando, fazendo apostas. E eis que um moço viu essa menina que saiu do carro e andava sozinha pelo estacionamento, entre os carros, e chamou a polícia. Identificaram os pais, que automaticamente foram presos. Essa notícia me faz pensar que esse pai e essa mãe amavam mais o dinheiro do que a sua filha. A verdade é que o homem sem Deus, ele tem o seu coração cativo pelas riquezas e os tesouros dessa vida. Esse tipo de homem, ele deposita a sua confiança, a sua paz, a sua alegria na sua estabilidade financeira. Ou esse tipo de homem anda desesperado diante das incertezas, da instabilidade e das crises econômicas dos nossos dias. O pior, meus irmãos, é que muito cristão caminha exatamente nos passos dos ímpios, como esse pai e essa mãe. São pessoas que dão um valor exagerado para as aquisições dessa vida, que se esquecem dos méritos de Cristo. São pessoas que se esquecem que eu e você, que todo cristão, não passamos de mendigos vestidos com as roupas de um rei. Nessa pequena parte do Sermão do Monte que você leu comigo, então, Jesus nos convida a sondarmos os nossos corações a partir de 3 perguntas. A primeira pergunta, nos versos 19 ao 21, é: onde está o seu tesouro? Vamos ler de novo? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí vai estar também o seu coração. Veja, Jesus ele não está condenando as posses dos bens adquiridos a partir do esforço do nosso trabalho. Jesus está nos advertindo do amor pelas riquezas dessa vida. Então, esses primeiros versos voltam o nosso foco para essa prioridade. O verso 19, ele fala do caminho errado, aqueles que acumulam tesouros nessa terra, e ele nos dá o remédio, prescreve o caminho correto daqueles que ajuntam tesouros no céu. Jesus, meus irmãos, ele não está proibindo a nós, os seus discípulos, de trabalharmos para ganharmos um salário. Ele não está proibindo os seus discípulos de ter uma poupança, uma previdência, uma provisão, uma reserva para o futuro, para os dias difíceis que podem vir. Ele não está proibindo os seus discípulos de prosperarem, de terem uma condição melhor de vida, não. Mas o que Jesus está proibindo, então? Ele está proibindo é que você coloque a sua confiança e a sua esperança nas reservas, nas provisões que você e eu temos nesse mundo. Ele está nos proibindo de fazermos tesouros nessa terra, fazermos dos tesouros dessa terra o nosso Deus. Ele está nos proibindo de acumularmos riquezas e fazendo disso o alvo das nossas vidas. Ele está dizendo, então, aqui nesses primeiros versos, resumindo, não acumule tesouros nessa terra. E não coloque a sua confiança nessas coisas. Lá no Evangelho de Lucas, essa mesma passagem, Lucas ele dá um relato além de Mateus, nas palavras de Jesus. Lá em Lucas 12, 33, ele faz um plus ali, ele acrescenta, Jesus dizendo: vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Então, acumular tesouros nos céus significa nos livrarmos dos tesouros da terra. Portanto, meu irmão e minha irmã, o que você tem, o que eu e você temos, nós temos que dar. Dê o que você tem. Contribua, seja generoso. Foi exatamente isso que Jesus falou para aquele jovem rico. Lá em Lucas 18, 22.
Talvez você se lembre, o jovem rico que falou, fui educado na lei, eu sou um homem reto diante de Deus, realmente Jesus testificou disso. Mas ele pergunta para o Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Aí segue o texto, diz que esse jovem ficou triste, porque ele era riquíssimo, e se afastou de Jesus. O Deus desse jovem rico eram as suas riquezas. Jesus, ele diz para nós, temos que destronar esse Deus da ganância, da cobiça, do anseio pelas riquezas dessa vida. Temos que destronar esse Deus das nossas vidas. O melhor jeito de fazer isso é nós doarmos, darmos, contribuirmos, sermos generosos. Muitas vezes, nós ouvimos dizer, nós temos que ser doadores, não temos que nos apegar às coisas, porque nós não vamos levar nada dessas coisas com a gente no túmulo. Isso é verdade. Algumas pessoas, meus irmãos, mesmo não podendo levar as suas riquezas consigo, veja, continuam produzindo e gerando riquezas para aqueles que ficaram aqui. Alguns dos maiores ricos entre as celebridades mortas são Charles Schultz, que é o criador do Snoopy. Hoje a gente vê bastante coisa do Snoopy por aí, continua gerando riqueza. O rei do pop, Michael Jackson, continua milionário mesmo sendo morto. E o rei do rock, Elvis Presley. Eles continuam produzindo, gerando muitos milhões, só que todo esse dinheiro não tem valor nenhum lá no lugar onde eles se encontram. No texto avante, Jesus vai tratar o dinheiro como uma potestade, como um rival de Deus. O nosso coração, irmãos, é verdade, ele vai em direção das coisas que nós consideramos preciosas. Essa é a verdade. Os nossos pensamentos, naturalmente, eles vão se inclinar para onde nós colocamos os nossos tesouros. Se o nosso melhor estiver nos céus, pensa, o nosso coração vai na mesma direção. Mas se os nossos bens mais preciosos, as nossas riquezas são terrenas, os nossos corações caminham aprisionados nessa vida que passa como a neblina. Eu não sei se alguém já leu aqui o livro do C.S. Lewis, que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Pode ler que é de Deus, tá? Se você não leu ainda, leia. É bem interessante, uma ficção que conta que o diabo manda o seu aprendiz para a terra para tentar os homens, para roubar, matar, destruir. E o livro todo fala dessas cartas que o seu aprendiz troca com o diabo. O nome do aprendiz é Vermelindo. Em português ficou estranho, mas é Vermelindo. Então tem uma parte desse livro, quando numa carta ele fala, vá Vermelindo, e dê prosperidade para os homens. Porque a prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que está encontrando lugar nele. Leia esse livro, é interessante. A Bíblia vai falar que o amor pelas riquezas é a raiz de todo o mal. Lá em 1 Timóteo 6,10, Paulo fala disso. Por isso, esse é um assunto que exige constante advertência para nós. Veja, para os herdeiros do reino de Deus, acumular riquezas nesses últimos dias em que nós vivemos é sinônimo de uma grandíssima falta de visão. Jesus ele está preocupado aqui nessa parte do sermão com o nosso egoísmo. De novo, Jesus não condena as riquezas. Ele condena a ganância, que conduz o coração dos homens. Os discípulos de Cristo não devem acumular tesouros para si mesmos. Eles devem se perguntar honestamente, onde está o meu coração? Esse ensinamento que Jesus nos traz, ele não proíbe, de novo, de nós fazermos uma provisão sensata para o futuro. Mas nos proíbe de sermos gananciosos, como os avarentos que acumulam bens. Sabe aquelas coisas que a gente tem e não usa? Sabe? Avareza. Sabe aquela calça jeans que não serve? Um dia eu vou emagrecer, eu vou voltar a usar. Avareza. Sabe aquele tênis que
você não usa, está mofando no armário? Avareza. E ele nos adverte a sermos como os materialistas, que sempre querem mais, sempre querem mais. Os tesouros da terra, nos dias de Jesus, como a gente leu ali nos versos, eles falam de roupas. As roupas naquela época, as roupas boas eram muito caras. A Bíblia fala por vezes, tecido de escarlate, de púrpura, tingidos. Não era tão simples fazer uma roupa como é hoje. Pensa comigo. Às vezes tinham roupas, os sacerdotes mesmo, quando a Bíblia descreve a roupa dos sacerdotes, tinha joias costuradas, fios de ouro bordando as roupas. Então sim, as roupas eram bens de consumo muito valiosos. Diz o texto de Jesus que elas podem ser atacadas pelas traças. E também o ouro e a prata e as joias, que podem ser corroídos pela ferrugem, podem oxidar, como um irmão me falou esses dias, o ouro pode oxidar, a prata também. Ficam manchados, perdem o seu valor. E quando não acontecia essas coisas, quando as roupas não eram comidas pelas traças, quando as joias e o ouro e a prata não eram oxidados, os ladrões roubavam, entravam nas casas, roubavam. Lembra no contexto de Jesus, as casas eram de barro. Então eles iam com pás, cavavam o barro das casas, entravam nas casas e levavam os bens. É disso que o texto está falando. Hoje, os tesouros da terra quais são? Luxo. Luxo é diferente de conforto. Luxo, status, é tudo aquilo que o cartão Black sem limite pode comprar. Roupas de marca, carros do ano super tecnológicos, viagens internacionais, restaurantes caríssimos. Sabe, comer o wagyu, aquela carne do boi que nunca botou o pé no chão. Tem gente que paga uma fortuna só para dizer, eu comi carne daquele boi que nunca pisou no chão. Deve ser uma carne bem macia, né? Ok. Já os tesouros dos céus, meus irmãos, eles são isentos de deteriorar, de perder o seu valor. É impossível de serem roubados, pois eles se resumem em tudo que é bom e tudo que tem relevância eterna. Ou seja, fazer obras justas, sofrer pela causa de Cristo, perdoar uns aos outros, fazer tudo isso tem promessa na palavra de Deus. Inclusive a nossa disposição de compartilhar o que temos. Acumular tesouros nos céus, meus irmãos, não é ter uma linha de crédito celestial. Vou fazer uma boa obra porque agora tem lá um crédito celeste. Não é, a gente vai chegar no céu, nos portões dos céus, e aí o anjo vai puxar aqui o extrato. Paulo, deixa eu ver, aqui tem boas obras, acho que você tem pontos suficientes para entrar nos céus. Não é isso. Acumular tesouros nos céus, meus irmãos, é a prática da matemática do reino de Deus, que é uma matemática inversa. O crente ganha quando ele doa, e o crente perde quando ele retém. Por isso que Paulo fala de novo a Timóteo, 1 Timóteo 6, 17 e 19, exorte os ricos deste mundo, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. O tesouro do céu, resumindo, é tudo aquilo que você vai levar após a morte. Santidade de caráter, obediência à vontade de Deus e o fruto do teu serviço a Deus. Acumular tesouros nos céus, meus irmãos, é simplesmente adotar o padrão de Jesus, que se entregou completamente como sacrifício pelos nossos pecados. Nessa primeira pergunta, nessa primeira parte, Jesus então está colocando diante dos discípulos e de nós uma escolha. Ele está perguntando nesses versos, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Nesse contraste que ele faz, tesouros da terra, tesouros dos céus. No verso 21, nós vemos a relação do nosso coração com o tesouro. E fica claro que o coração não pode estar em dois lugares. Quando a Bíblia fala de coração, é o depósito, o recôndito, gosto dessa palavra, é o depósito dos afetos, desejos e dos nossos pensamentos.
O coração está ou na terra, para entesourar riquezas dessa vida, ou nosso coração está no céu, onde o alvo da sua vida é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e viver para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, onde está o teu coração? Qual é o objetivo da tua vida? Veja, o problema da prosperidade não é trabalhar para prosperar. É sondar o nosso coração e cuidar para não sermos avarentos. Cuidado para não nos tornarmos insensíveis com as necessidades dos outros. Martinho Lutero costumava dizer que o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama, pois ele o carrega no coração, dorme e acorda com ele, seja o que for, riquezas, o ego, prazeres ou popularidade. Por isso, a melhor forma de nós combatermos a avareza, o materialismo, é dar, sermos generosos, contribuirmos, repartirmos, ajudarmos, em vez de acumularmos, de retermos, de entesourarmos. Então nós vemos aqui pela palavra de Deus que acumular tesouros na terra vai turvar a nossa visão. Por isso a segunda pergunta. Jesus pergunta nos versos 22 a 23, onde estão os teus olhos? Leia comigo de novo, 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Algumas versões falam que os olhos são a candeia do corpo. Aqui, pelo texto, os olhos, ele representa a maneira como nós percebemos as coisas. É como uma figura de linguagem. Jesus está usando quase que uma parábola aqui para falar que o olho é a lâmpada do corpo. Jesus está dizendo que o olho é, por assim dizer, o portador da luz. Uma lâmpada que nos guia todo o corpo. Pois o nosso corpo, o caminho por onde vamos, depende do nosso entendimento, da iluminação, da realidade que nos cerca e ele aponta a direção. A lâmpada, que nós conhecemos, ela aponta o caminho. A lâmpada, ela ilumina um quarto escuro. É assim que Jesus está tratando. Os olhos são como lâmpada, para nós vermos a realidade natural e espiritual. Os olhos, como a lâmpada, são a verdadeira percepção do mundo em que vivemos. Então ele faz esse contraste entre o olho bom e o olho mau. De uma forma bem objetiva, Jesus está falando, de acordo com o contexto cultural da época, para os seus leitores, isso aqui é bem claro. O olho bom é um olho fixo, um olho que tem foco, que aponta o caminho. O alvo do olho bom são os tesouros dos céus. O alvo do olho bom é fazer a vontade de Deus. Isso é como luz. Já o olho mau, ou o olho doente, é um olho sem foco. É como o olho do estrábico ou do vesgo. Aquele que tem um olhar incerto, olha em várias direções. É um olho nas riquezas e outro em Deus. Um olho no peixe e outro no gato. Um olho nas riquezas e outro em Deus. O resultado de quem vê o mundo dessa forma, ou caminha dessa forma, diz a palavra, trevas, escuridão, insegurança, incerteza. Essa pessoa não sabe para onde vai. Jesus está perguntando para os seus leitores aqui, para nós, que olhos você tem? Qual vai ser o seu olhar? Um olhar fixo em Deus, um olhar que busca o conhecimento de Deus para compreender a realidade, ou um olhar em duas direções, que vai viver em trevas e confusão. Eu lembrei, a partir disso aqui, de duas situações que aconteceram em casa. Nós temos 2 filhos, para quem não sabe. O mais velho é o Mateus, o mais velho é o Samuel, o mais novo é o Mateus. E essa questão de nós olharmos fixos para os tesouros dessa terra. Eu me lembrei do mini Samuel, quando ele tinha 8 meses de idade, que a sua mãe viajou a trabalho, e ele ficou aquela semana comigo, mais agarrado do que nunca, dormia comigo, levava para a creche, buscava da creche, fazia a sopinha e por aí vai, assistia os desenhos que a mãe dele não queria que a gente visse.
Ele estava agarrado comigo. Só que quando a Sheila voltou de viagem, ela falou, me ligou, vou buscar ele na creche. Beleza, vai buscar ele. Ela trouxe um monte de presente. Sabe como é que é primeiro filho? A gente entuxa ele de presente. E ela trouxe um brinquedo, acho que está até ali na salinha das crianças. Um brinquedo que é tipo um baleiro, assim, que a gente botava uma bola e ele descia, acendia a luz e tocava música. Eu cheguei em casa naquele dia, filho, e ele brincando lá com o brinquedo. Samuel, o papai chegou, ele nem olhou para mim. Ele estava fixo naquele brinquedo. Pior, ele nem me empurrou, assim, a mãozinha gorda, assim, me empurrou. Então, quando os nossos olhos estão fitos nos tesouros dessa terra, nós desprezamos a Deus, não olhamos para as coisas que realmente importam, nós botamos Deus de lado e nos entretemos com as coisas que o dinheiro pode comprar. A segunda questão é que quando nós andamos muito ansiosos e preocupados, angustiados com as coisas que o dinheiro pode comprar ou deixa de comprar, nós ficamos tipo o Mateus. O Mateus tinha 2 anos de idade e eis que a Sheila deixou o computador dela na sala e estava ele lá. Ele falou, Mateus, o que é isso? O que você está fazendo? Estou pagando umas contas, mamãe. Eu acho que ele nos via preocupado em pagar as contas. Então nós temos que ficar atentos, irmãos. Então, assim como uma pessoa tem um olho natural para iluminar a existência, nós também temos um olho espiritual. Ou seja, o Senhor nos dá entendimento, discernimento na mente para iluminar a nossa vida interior, para nós sondarmos o nosso eu interior, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus através da mente, porque o nosso culto é racional, como diz Paulo, para as coisas espirituais, para nós caminharmos em contato com o Pai Celestial, no caminho do arrependimento. Por isso também, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus pés, luz para o caminho. Viu só a importância? Só que às vezes a nossa visão ela está foi ofuscada, danificada, escurecida pelo pecado que sonda as nossas vidas. O nosso coração é perverso e corrupto e facilmente seduzido pelas belezas dessa vida. O coração, de novo, vai na direção daquilo que nós consideramos precioso. O tesouro dos nossos corações e o foco, ou a ausência de foco dos nossos olhos, vai, por fim, determinar quem é o Senhor das nossas vidas. Por isso, Jesus nos traz a terceira pergunta no verso 24. Leia comigo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A terceira pergunta é, quem é o teu Senhor? Irmãos, é impossível nós combinarmos 2 alvos opostos. Que alvos são esses? Glorificar a Deus e satisfazer os anseios da carne. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai odiar um e vai amar o outro. Vai se devotar a um Deus e vai desprezar o outro. No verso 21 nós vemos que o homem põe o seu coração no lugar errado. Nos versos 22 e 23 vemos um homem que a sua mente foi guiada, foi conduzida para a direção errada. E agora no verso 24 nós vemos que o homem também pode sofrer de uma vontade desalinhada, uma vontade que não está em harmonia com a vontade de Deus. Talvez um homem que caminha assim, com aquele olhar duplo, com o coração lá e cá, ele pensa que pode fazer aliança com esses 2 alvos, glorificar a Deus, acumular bens materiais, mas ele está equivocado, não dá para fazer isso. Deus e as riquezas são opostos. Ou nós servimos a um, ou servimos ao outro. Por isso, você já deve ter ouvido falar, as pessoas falam, aquele ali se tornou escravo dos seus bens, escravo das suas riquezas. Os nossos olhos eles vão ser bons como uma lâmpada, quando estão fixos, convictos e contentes nos tesouros celestiais, que são os benefícios da cruz, que nós recebemos pela fé nos méritos de Jesus. São os tesouros de uma duração eterna, de um brilho radiante,
uma possessão intransferível que Deus dá para os seus filhos. Conforme nós encontramos, irmãos, em toda a Escritura vai falar dos tesouros dos céus. E no baú do tesouro dos céus, nós vamos encontrar uma fidelidade que jamais pode ser removida, uma vida que jamais vai ter fim, um manancial de água que jamais vai cessar de fluir do interior daquele que bebe da fonte inesgotável, uma dádiva, um presente que nunca vai se perder, uma mão da qual a ovelha do bom pastor jamais vai ser arrebatada, uma corrente que jamais vai se partir, um amor que jamais vai ser separado de nós, um chamamento que nunca vai ser cancelado, um fundamento que nunca vai ser destruído, uma herança que jamais vai ter fim. Nos falta entendimento disso. Diante dos tesouros dos céus que nos foram concedidos na obra de Cristo, tudo dessa vida perde o seu valor. Essa é a relação que nós temos que ter com as coisas dessa vida. Lixo não serve para nada. Ou melhor, serve para uma coisa: glorificar a Deus. Os bens dessa vida servem única e exclusivamente para glorificar a Deus. O dinheiro, meus irmãos, pode ser um Deus na vida dos homens. Um Deus, ele é um Deus para muita gente. Por isso Jesus, no verso 24, ele nos adverte dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é a expressão correta da tradução que está no original. Mamon, quando fala de riquezas. Ou seja, o dinheiro, as riquezas. A palavra mamon é uma transliteração do hebraico. O Novo Testamento é escrito em grego. Então, ela translitera um pensamento hebraico, que é o contexto aqui, e significa aquele que armazena, aquele em quem se confia. Por isso, mamon é a personificação da riqueza. Então, nós temos que atentar para essas coisas. Porque o dinheiro pode se transformar num ídolo perigoso, substituindo o próprio Deus das nossas vidas. Jesus aqui ele está ensinando primeiro, nesse verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ele está ensinando primeiro, que todo homem é um escravo, um servo. Ou você vai servir ao Deus Mamon, ou você vai servir ao Deus Criador dos céus e da terra. Hoje, na nossa realidade, é verdade, nós podemos, alguns têm, mais de um emprego. Nós podemos ter dois patrões, servir a dois senhores no nosso trabalho. Mas no contexto, nos dias de Jesus, isso não era possível. Não era possível. O servo era um escravo do seu senhor. Ele era um trabalhador devoto e exclusivo, totalmente dedicado. Lembrando que quando a Bíblia fala de escravo, no Novo Testamento, eles eram assalariados, eles eram sustentados. Ele não podia pertencer a dois senhores. O escravo do Novo Testamento, ele era como propriedade do seu dono. Segundo, Jesus está nos ensinando profundamente que nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Está dizendo que nós não podemos pertencer a dois senhores, ainda mais esses dois senhores que são rivais, Deus e as riquezas. Então, se alguém ama a Deus, vai provar isso por meio de uma vida devotada ao Senhor, colocando tudo o que temos à sua disposição. Nosso dinheiro, nosso tempo, nossos dons, nossa saúde, nossos talentos e por aí vai. Tudo ao dispor de Deus para servi-lo. Então, portanto, é evidente que amar a Deus não é simplesmente uma questão de emoções. Envolve coração, alma, mente e as nossas forças. Um bom judeu sabe disso. Mas os cristãos não sabem. Sabe quando o judeu está no Monte das Lamentações, no Muro das Lamentações, orando a Deus e se movimentando? É porque ele entende que todo o ser dele tem que adorar o Senhor. Nós adoramos a Deus com tudo que somos e tudo que temos. E às vezes a gente se esquece disso. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que amar a Deus, mesmo quando isso exige de nós sacrifício, meus irmãos. Porque aquele que devota sua lealdade a um Senhor se torna um adorador.
E para aquele que nós entregamos a nossa vida, ele se torna o nosso Deus. Ou nós somos servos de Mamon, ou escravos de Deus. Mas não podemos servir a dois senhores. O que significa, então, servir as riquezas? É fazer de Mamon, fazer das riquezas, o objetivo da nossa vida. Eu nasci para ser rico. É você lutar e trabalhar com todos os seus esforços para acumular bens nessa vida. É você depender desses bens. É você se dedicar em ter mais. É você entesourar, preservá-los, guardá-los, não dá-los, não compartilhá-los, não ofertar, não contribuir. Isso é o que a Bíblia chama de avareza. Avareza, meus irmãos, é o único pecado que a Bíblia chama de idolatria. Além da idolatria. Porque a avareza é fruto de quem idolatra as riquezas ou é servo de Mamon. Então aquele que guarda, que zela demais, que põe a sua segurança, sua confiança, sua paz no dinheiro, faz dele um ídolo. A verdade é que nós não precisamos nos dobrar diante de uma estátua para sermos idólatras. Basta sermos avarentos. Isso é idolatria. Por outro lado, servir a Deus é usar os bens materiais que nós temos para os fins determinados pelo próprio Deus. Portanto, não é errado ser próspero, não é errado ter uma boa condição de vida. Mas nós temos que lembrar que Deus determina que nós usemos os bens materiais, primeiro, para o sustento pessoal, para o sustento da nossa família, para o sustento da obra de Deus e para a ajuda e caridade dos pobres e necessitados. É para isso que serve o din-din, o pila, a bufunfa, money. É para isso que serve. O reverendo Augusto Nicodemos, a respeito disso, comenta que o maior problema da igreja não é o islamismo, não é o marxismo, não é o ateísmo, mas é o materialismo que contamina a igreja, fazendo com que os cristãos sejam consumistas, avarentos, mesquinhos, insensíveis e olhem para a igreja como se fosse uma empresa. Então, até aqui, o Senhor nos apresentou essas 3 perguntas. Onde está o teu tesouro? Onde estão os teus olhos? E quem é o teu Senhor? Irmãos, veja, Jesus convida os seus discípulos e também cada um de nós a colocarmos Deus em primeiro lugar, priorizando aquilo que é eterno e também confiando no nosso Pai Celestial, que supre cada uma das nossas necessidades na terra. Será que nessa igreja, meus irmãos, nós somos diferentes dos materialistas? Desse mundo que sempre querem mais, que estão acumulando tesouros para si? Será que alguns de nós estão retendo, nos omitindo de contribuir, porque nós andamos preocupados demais com a economia do país? Se é assim, meus irmãos, ou nós andamos no caminho da idolatria, ou nós andamos no caminho da incredulidade. Ou nos falta entendimento de Deus, ou nos falta fé na providência de Deus. Eu penso que é urgente nós nos arrependermos, pedirmos para o Senhor nos curar da nossa miopia espiritual, da nossa visão curta a respeito do reino de Deus. Nos falta, meus irmãos, uma visão mais ampla da fidelidade do amor, uma visão mais ampla da nossa identidade na semelhança de Cristo, uma visão mais ampla da extensão da Igreja Universal do Senhor, ou seja, os crentes espalhados pelo mundo. Nos falta uma visão mais ampla da verdadeira generosidade, do comprometimento, da nossa responsabilidade e do privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus. É isso que nos falta. Sabe, contribuir de vez em quando é esmola. Contribuir constantemente é sustentar. Comprometimento é ser fiel no pouco. Generosidade é ir além do compromisso, quando possível. Esse é o tipo de consciência que nós temos que ter. Ah, pastor, alguém pode dizer, mas hoje eu só posso contribuir, não estou numa situação tranquila financeiramente, me desorganizei, eu posso contribuir, sei lá, somente com 100, 50 reais.
Nós não estipulamos valores, mas nós sabemos que pela palavra o mínimo de contribuição, de comprometimento, são os 10%. Nós entendemos isso. Ah, pastor, só posso dar R$100. Seja fiel no pouco. Se nós não formos fiéis no pouco, quando o Senhor nos dar muito, nós não vamos ser fiéis. Ah, não vamos. Não vamos mesmo. Nosso coração é corrupto. Nosso coração é corrupto e ganancioso. Seja comprometido, meu irmão, minha irmã, com a igreja local, porque esse ministério não é de pastor, não é de presbítero, não é só dos diáconos, não é de poucos. Esse ministério não é de poucos, é de todos nós. Na verdade, meus irmãos, nós sonhamos e oramos para não precisar, um dia, não precisar mais ministrar nos cultos uma palavra para nos lembrarmos do teu e do meu compromisso mensal de contribuirmos, de sustentar o ministério, de abençoar outras pessoas. Irmãos, se nós somos servos de Deus, servimos a Deus também com as nossas finanças, para o avanço do reino de Deus. Sendo pobre ou sendo rico, faça suas contribuições com a motivação correta, com alegria. Entregue as suas finanças a Deus. Não é para homem nenhum, é para Deus, com gratidão por tudo que Ele fez e tem feito por você. Mesmo sabendo que os nossos corações são corruptos e perversos, desejosos dos tesouros dessa terra, sabendo que os nossos olhos são seduzidos pelas coisas que brilham, pelo ouro, pela prata, pelos bens que o dinheiro pode comprar, Deus Pai nos deu o seu Filho, que se entregou por completo, como uma oferta agradável, um sacrifício perfeito para o perdão da multidão dos nossos pecados. Nós temos que nos lembrar que o Senhor deu o seu melhor, Cristo Jesus, que se entregou como oferta, o perfeito pagamento do perdão da multidão dos nossos pecados. Sim, meus irmãos, nós temos que servir a Deus também com as nossas finanças, em obediência e gratidão a Deus. Primeiro, porque Jesus pagou a nossa dívida impagável. Segundo, porque nós pertencemos a Ele. O nosso dinheiro não é nosso, é dele. Ele se entregou como noivo que pagou o dote pela noiva do Senhor. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele pagou o preço pela justa condenação dos nossos pecados. Jesus tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele fez conosco o pacto, a aliança que nos trouxe reconciliação com Deus Pai. Jesus nos oferece um novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Pai Celestial, o Pai de toda boa dádiva. Se nós confiamos no Senhor e nos alegramos dos seus benefícios, nós devemos caminhar nos passos do compromisso mensal e da generosidade. Nós seremos mesquinhos se só vivermos na manutenção dessa casa, acomodados, tímidos e negligentes com o reino de Deus. Nos falta, meus irmãos, uma compreensão do nosso chamado e da nossa vocação como igreja. Nós somos uma igreja que faz parte da grande igreja. Nós somos uma parte do corpo de Cristo. Nós somos um pedacinho da noiva de Cristo. O nosso foco, nossa dedicação, coração e olhar tem que ir além dessas 4 paredes. Nós somos filhos do Rei, servos do seu reino. Já parou para pensar quantas pessoas ainda podem ser alcançadas pela fiel proclamação do Evangelho? Nessa cidade, em outras cidades. Nós queremos, meus irmãos, ser uma igreja acomodada, inchada, medíocre, ou queremos investir para capacitar e enviar outros a plantarem igrejas fiéis na proclamação do Evangelho? Você tem sonhado por isso? Você tem orado por isso? Você tem contribuído para isso? Irmãos, nós temos que trabalhar dessa forma. Plantar igrejas que são fiéis no serviço de amor ao próximo, que são fiéis na proclamação do Evangelho. Então eu te peço nessa manhã, pergunte lá no íntimo do seu coração: são os bens transitórios dessa vida mais valiosos do que o reino de Deus? O Deus eterno, doador, rico em misericórdia, o Pai de toda boa dádiva? Pergunte-se: nós damos muito valor para as coisas criadas ou nos alegramos no Criador de tudo que existe? E por fim, meus irmãos,
saiba que é pecado e insanidade servir as riquezas terrenas, em vez de nos curvarmos em devoção e gratidão diante do Rei, que se moveu do seu eterno, mais alto e sublime trono, em favor de miseráveis pecadores como eu e você. Ele se moveu para nos abraçar em amor, para nos conceder as insondáveis riquezas da sua glória. Amém? Eu peço que vocês se coloquem de pé para nós orarmos.